Olá, amigo, olá, amiga. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Quem quiser acompanhar comigo na palavra de Deus está no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. Eu vou ler para vocês. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Então, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque assim que eu comecei a minha caminhada na fé, eu aprendi sobre o jejum. E gerou muitas dúvidas. Acredito que seja comum, principalmente para os novos convertidos, sobre o que é o jejum, como fazer, por que fazer, o que é bom fazer, como deve ser feito. Acredito que todo cristão faça o jejum, porque nós sabemos que o jejum ele é algo deixado por Deus, está na palavra de Deus. O Senhor se agrada quando a gente jejua, principalmente porque nós sacrificamos a nossa carne. Então, todo sacrifício, ele é visto, por Deus como algo santo, como algo que o agrada. Nós nos colocamos na posição de servos, de filhos, de dependentes de Deus e fazemos o nosso sacrifício, perdão. Então, o jejum, ele é algo santo. Aqui na palavra de Deus, em Mateus, está bem claro o que deve ser feito, como deve ser feito. E como fala aqui na palavra, é algo íntimo entre você e Deus, é algo pessoal. O jejum, eu vou falar por mim, tá? Quando eu faço jejum, é porque eu quero alcançar de Deus uma graça, uma bênção que aos olhos humanos é impossível. Ou que eu já tentei de todas as formas, mas a minha capacidade humana, ela não é suficiente. Com a força do braço, eu não consigo. Eu não tenho como resolver. Então, eu recorro a Deus através do jejum, tá? Como deve ser feito o jejum? Ele deve ser feito de forma muito honesta, muito sincera, tá? Se você não pode, por alguma restrição médica, jejuar de água e de alimento, fazer o jejum total por um período maior do que 1 hora, então não faça. Tem que ser de forma inteligente, não pode prejudicar a sua saúde, tá? Deus sabe e Deus vai se agradar se você fizer de forma correta, inteligente e consciente, usando a razão, tá? Essa é a fé inteligente. E o jejum ele deve ser feito entre você e Deus. Não precisa contar para ninguém que você está em jejum, nem para o pastor, nem para uma amiga, nem para um familiar. Não precisa. Não há essa necessidade, a não ser que seja algo que vai interferir de alguma forma se você não contar. De repente, você não vai sair da rotina. Então, você resolveu fazer o seu jejum, abriu o jejum e naquele dia apareceu uma amiga para almoçar com você. Então, você vai ter que falar para ela que você está em jejum, porque você não vai quebrar o jejum para ir almoçar com essa amiga. Lembrando que são casos e casos, tá? Tudo tem que ser feito com muita consciência, porque se acontecer de você precisar quebrar o jejum, se não tiver jeito, Deus vai entender. Só que por isso que eu falo, o jejum, ele é algo que tem que ser feito de boa vontade, tem que ser feito de consciência tranquila, sabendo que você não vai quebrar esse jejum.
Ou seja, não vai fazer um jejum, por exemplo, olha, eu vou fazer um jejum no Natal. Não tem como, entendeu? Se você for fazer um jejum no Natal e você precisar quebrar esse jejum, você vai estar pecando. Porque antes de abrir o jejum, você já tem que ter em mente o porquê que você vai fazer o jejum, para que você vai abrir o jejum, e você tem que considerar o jejum como algo santo. É um sacrifício e sacrifício de fé. Então você vai abrir um jejum, você vai sacrificar a tua carne e você vai estar declarando que Deus, ele é digno desse sacrifício. Se Deus é digno desse sacrifício, então ele tem que ser feito muito seriamente. Não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Então, eu, por exemplo, quando eu jejuo, eu já estipulo, né, o período, se vai ser de 1, de 2, de 3 horas, de 6, de 12 ou de 24 horas. Eu já decido o que eu vou fazer no jejum, se vai ser só de alimento, se vai ser água e alimento, se vai ser só de, por exemplo, água e pão, né? Dá para fazer o jejum. Você, quando vai fazer um jejum muito longo, você pode se privar de alimentos, de café, por exemplo. Café é algo que eu amo. Então, quando eu fico sem tomar um cafezinho, uma xícara de café, eu sinto necessidade. A minha carne pede. Só que quando eu abro o jejum, eu sacrifico. Então, quando você for abrir o jejum, pode ser só de pão e água. Ah, eu vou sacrificar o alimento, mas eu não posso ficar sem comer por 24 horas, principalmente no início. Quando a gente começa a praticar essa fé do sacrifício do jejum, é importante que a gente vá com calma, tá? Faça de poucas horas, faça só de alimento, não tira água, né? Depois você faz de pão e água, faz de pão e suco de uva, tem algumas pessoas que fazem. Faz só de suco de uva, ó, só vou tomar suco de uva integral, não vou tomar água e nem vou comer nada. Ou só vou tomar água, não vou comer nada, não vou beber nada, nem bala, tá, gente? Não pode. Jejum é jejum. Então você se abstém do alimento, do líquido, em prol de uma causa. Tem que ter um objetivo, tá? E tem que ter muita responsabilidade, porque o jejum ele é para abençoar a sua vida. Então, se você faz de qualquer maneira, em vez de ser algo que vai abençoar, vai te condenar, tá? Então, quando você for abrir o jejum, escolhe um lugar onde você possa ficar a sós com Deus, faz a sua oração, abre o jejum, fala para Deus o porquê que você está abrindo o jejum, considera Ele como digno, merecedor deste sacrifício, tá? Explica, seja honesto, seja sincero, não precisa de orações bonitas, não precisa pegar nenhuma oração pronta para fazer uma leitura daquela oração. Não, seja sincero. A oração sincera é aquela oração que você fala de forma simples com Deus, como você fala com um amigo, como você fala com seu pai, como você fala com alguém muito próximo, porque é assim, né? Deus é muito próximo da gente. Deus, ele é soberano, sim, ele é nosso rei, nosso salvador, mas ele é muito íntimo nosso. Então, ele quer ser tratado assim, como alguém muito próximo, que merece todo o respeito, mas que você não precisa ficar se preocupando com o que palavras vou usar, como que eu vou fazer, como que eu vou abrir o jejum. Ah, eu tenho que escolher palavras bonitas. Não, você vai ser o mais honesto possível, mais sincero. Coração puro, coração sincero agrada a Deus. Então, aí você abre o seu jejum. Já fala para Deus o porquê que você está abrindo, o que você vai abdicar e quanto tempo. Nesse período que você está em jejum, você não pode sair da comunhão com Deus. Se você for fazer durante o dia e você está trabalhando, enfim, você vai fazer o jejum e não vai sair da tua rotina, você tem que ter ciência de que nada pode atrapalhar a tua comunhão com Deus. Nada pode tirar você da bênção. Então, aí você tem que vigiar, porque o jejum, ele é um sacrifício que agrada muito a Deus e, na mesma proporção, desagrada muito ao diabo. Então, o diabo,
ele é astuto, ele é enganador, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele quer? Ele vai fazer de tudo para que você quebre o seu jejum, para que você peque contra Deus, para que você faça de qualquer jeito. Então ele vai tentar tirar a tua atenção. Ele vai tentar, tirar o teu foco. Então você tem que vigiar. A partir do momento que você abrir um jejum, você tem que permanecer firme. Tem que ser algo muito, muito levado a sério, tá? Então você tem essa comunhão com Deus nesse período. Então você evita falar mal das pessoas, você evita ser grosseiro, você evita ser hipócrita. Aqui na palavra tá escrito. Então, a hipocrisia é o quê? É você mostrar que você tá em jejum, ficar com cara triste, nossa, eu tô fazendo jejum, tô com uma fome, aí a pessoa vai perguntar pra você, nossa, mas por que você não comeu? Eu tô em jejum. Então, aí já não vai adiantar. Não faça. Melhor não fazer. Não faça. Então, quando você for fazer o jejum, algo entre você e Deus, tem que ter um propósito, tem que ter um período. Você vai abrir o jejum a sós com Deus, vai ficar em conexão, em contato íntimo com Deus durante esse período, em espírito de oração. Você pode até estar trabalhando, mas o seu pensamento está em Deus. Eu gosto de, quando eu estou em jejum, que eu posso ouvir músicas, louvores, ouvir palestras, assistir vídeos que falam sobre o Espírito Santo, tá? Então, quando você estiver em período de jejum, tenha essa comunhão com Deus. E aí, quando você for finalizar o seu jejum, de novo, você escolhe um espaço reservado para que você fique a sós com Deus e faça a entrega do teu jejum. Mas aconteceu um imprevisto e eu não posso agora, neste momento, sair, deixar o que eu tô fazendo para poder encerrar o jejum. Se fosse uma necessidade fisiológica, você teria que ir ao banheiro, não teria? Então é a mesma coisa. Assim que der, o mais rápido possível, você não vai quebrar seu jejum antes de finalizar, antes de concluir, você não vai quebrar. Assim que for possível, de imediato, após terminar a sua tarefa, você vai procurar um lugar restrito, um lugar que você não seja incomodado para finalizar, para entregar o seu jejum. E pode ser até mesmo o banheiro. Pode ser, não tem problema, o lugar que será. O importante é que seja um lugar que você possa ficar alguns minutos a sós com Deus e fazer a entrega do teu jejum. Agradecer, orar, chorar, enfim, mas entregar. Você vai ver que quando você entregar o seu jejum que você fez certinho, conforme a palavra de Deus, você vai sentir uma alegria, uma paz, uma satisfação, que é o próprio Deus, né? Mostrando para você, filho, filha, o teu jejum me agradou. Você vai receber o que você pediu. Isso é fato, tá? A partir do momento que você considera Deus como único capaz de resolver determinada situação que você já tentou com a força do braço e não conseguiu, e que você sabe que só o jejum pode resolver, você vai obter a resposta de Deus. Mas tem que fazer certinho, tem que fazer com inteligência e principalmente com temor a Deus, tá? Então, só recapitulando, quando você for fazer um jejum, você tem que ter um propósito, seja ele de pedido ou agradecimento, seja ele para você ou em favor de alguém, mas tem que ter um propósito. O jejum, ele é algo santo, ele é um sacrifício. O jejum, ele não pode ser algo feito de qualquer maneira, ou não pode ser algo que você faz sempre. Eu faço jejum, sei lá, toda semana. Aí você começa a fazer toda semana, toda semana, toda semana. Chega um momento que você já tá fazendo jejum, não sabe nem por quê. Não. O jejum, ele é um sacrifício que sim, ele deve ser feito com frequência, mas sempre com um objetivo e sempre com muita consideração. Ele é um sacrifício santo, um sacrifício de fé. E você tem que abrir e entregar o jejum.
não importa quantas horas sejam, tá? Mas é importante que neste período você não perca a sua comunhão com o Altíssimo. Não peque. Neste período, não faça nada que vá te tirar da bênção. Não pratique nenhuma injustiça. A gente sabe, todo pecado é uma injustiça. Então, não pratique nenhuma injustiça. Não permita. O diabo ele vai tentar. Amarra esse demônio. Fala, não. Os pensamentos que vierem contra, amarra, queima. Fala, não, em nome de Jesus eu não vou sair da minha comunhão com Deus. E aí, quando você entregar o seu jejum, agradeça. Simplesmente agradeça. Louve a Deus, adore-o e tenha certeza que o que você pediu vai ser atendido. E se for para agradecer, mais e mais Deus vai te honrar. Porque aqueles que servem, né, serão honrados. Então, é isso. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários, tá? Que eu respondo à medida do possível, tá? Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo faça a obra.